Ele é síndico profissional com ampla experiência no segmento condominial, atuando também com treinamentos e palestras voltadas a relações humanas e dinâmicas de grupo. Bora conectar com Ednilson Andrade. Seja bem-vindo, Ednilson. Muito obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você no Conecta Síndico. Para nós que é um prazer. Já era para ter vindo antes, às vezes a agenda não casa, mas hoje deu certo. Ednilson, eu quero conhecer você em toda a sua jornada. Eu sei que você já atuou como empresário. Nos conte aí essa parte empresarial da sua vida. Não que ser síndico profissional também te faz um empresário. Bem colocado. Vamos lá. O Ednilson Andrade emerge do segmento corporativo e empresarial. Eu venho do segmento de telecom, de telecomunicações. Já representei o provedor Terra, o provedor UOL, Universo Online, Grupo Folha de São Paulo, através de telecom, de televendas. Já representei a Oi, a grande empresa de telecomunicações, que era a antiga Telemar, depois se tornou Oi e acabou falindo em 2016, 2017, enfim. E aí, o último contrato na qual eu era terceirizado direto, era a Oi. E na Telecom fazia o que propriamente? Televendas, vendas por telefone, vender tipo Oi, vender Oi Fixo, Oi Velox, Oi Conta Total, Oi TV. Desafiador. Sim, nós recebíamos o mail, o banco de dados da própria companhia de telecom e em cima daquele e-mail o cliente pedia ali o cliente ligava ou um porta-a-porta abordava, fazia ali um Oi fixo, aí ele precisava, eu quero internet, era o Velox na época, amigo, sair de conexão dial-up para Velox era top. Era tudo, né? Era tudo. E como eram os desafios empresariais? Gigantes. Hoje você ser empresário na nação brasileira já é difícil hoje, nos tempos de hoje, na realidade de hoje, no cenário político brasileiro. Imagina naquela época, né? Em 2012, 2013, 2014. Era um desafio. Até mesmo porque o mercado de telecom, Vinícius, tão quanto o mercado condominial, eles se assemelham muito em um ponto. É um mercado muito, como é que eu posso dizer? Desculpa a expressão da palavra, prostituído, profano. É quem dá mais. Ou quem cobra menos. Ou quem cobra menos, ou coisa parecida. No caso do empresariado de telecom, ali, além da oferta para o cliente na ponta, que a gente tinha que disputar, que tinha que ter sangue na veia de vendedor para poder estar ali. Porque uma coisa, amigo, é o porta a porta, eu chegar na porta do Vinícius e vender aqui, bater palma aqui na empresa do Vinícius, ou na casa do Vinícius e oferecer um plano. Outra coisa é, por telefone, eu convencer o Vinícius a passar, por exemplo... Só pelo tom de voz e etc. Convencer o Vinícius, por exemplo, vamos pegar aqui o provedor UOL, o provedor Terra, convencer o Vinícius, que era o caso do provedor Terra ou do provedor UOL, vendas de provedor de internet, à época, é uma realidade do passado, que não tem mais obrigatoriedade, porque hoje é fibra. Mas eu convencia o meu cliente, ou seja, o meu operador, quando eu falo o meu vendedor, meu teleoperador, convencia, por exemplo, o Vinícius a passar o American Express dele por telefone. Então, é venda na veia. É mais desafiador que a área condominial, não tenho nem dúvida disso, viu? Bem mais. Agora eu faço igual o João Inácio Show. Será? A questão é, daí, amigo, a Oi faliu em 2016. Entrou em concordato, entrou em falência, não conseguiu se sustentar, fez fusão com a Portugal Telecom, mas essa fusão não houve sucesso e aí a grande companhia de telecom do país faliu. E como é que tu ficou nessa hora? Como empresa, como prestador de serviço para eles? Bom, houve o distrato e aí nesse distrato... houve uma situação financeira muito delicada. E tu tinha uma equipe ali atuando com você? Essa equipe, para não deixar os meus colaboradores, meu antigo time na mão, conversei com outros empresários concorrentes e amigos. Amigo, tem uma leva aqui de 4 colaboradores, aloca eles. Fulano, tem uma leva de 10 colaboradores, pode alocar eles? Ou seja, quem pôde alocar naquela época... Tinha quantos funcionários naquela época? Em 2014 nós tínhamos 50 funcionários. Caramba, um time grande, viu? 40 vendedores e 10 administrativos. Caramba.
Aí o número foi diminuindo, porque a Oi já nos sinalizava no final de 2014 que estava reduzindo o quadro, não tinha mais a exigência da capilaridade, que eles chamam, que é a contratação de potencial humano, e aí o empresário Ednilson ficou rechaçado, ou seja, amassado financeiramente falando. Eu tive que me reinventar, porque eu sou pai, Vinícius. Hoje eu sou pai de 4 filhos. Antes eu só tinha 2 filhos. Tá? Eu tenho, na verdade, o Ednilson, ser humano, eu tenho 3 filhos naturais, que são meus, e da minha ex-esposa, e tenho um 4º filho, que é meu sobrinho, mas eu adotei como filho, meu filho de coração, tá? E aí, assim, mas à época, o Ednilson só tinha com a ex-esposa dele 2 filhos. E aí, amigo, não sei se você é pai. Sou, sim, tenho uma moça de 11 anos. Então, pronto. Então, quem é pai sabe que a gente tem que prover. Nós temos que manter a estabilidade da nossa cônjuge, porque nós fizemos um voto, lembra? Sim. Lá na igreja, perante o padre ou o pastor, enfim, quem nos casou. E os nossos filhos, amigo. Nós temos uma responsabilidade enorme de alimentar nossos filhos. E começou filhos. A ter falta em casa. É óbvio. O empresário faliu, o empresário caiu financeiramente falando. Aí onde é que entra o Ednilson, que está migrando, que está saindo do segmento corporativo e empresarial para o segmento condominial. À época eu morava em um condomínio que é ícone na 4ª maior capital do país, chama-se Forte Iracema. O Forte Iracema, ele possui nada mais nada menos do que 880 unidades. Por coincidência, o episódio retrasado nós tivemos com o síndico atual de lá. O Marcos. O Marcos. Sim, gente boa por sinal. À época, em 2015, morávamos, minha ex-esposa, eu e meus 2 filhos, os mais velhos, no Forte Iracema. E aí, nós sempre tivemos na veia o espírito empreendedor. Aí ela e eu olhamos um para o outro e dissemos um ao outro à época: não, necessidade, cair nosso padrão de vida, jamais. Vamos empreender. Aí começamos a empreender no segmento de vendas do varejo, vendas de comida, venda de pastéis. Ora, pensa comigo, eu tinha um público de 3.000 pessoas. Eram 12 grupos de condomínio. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Detalhe, minha ex-esposa uma cozinheira de mão cheia. O Ednilson, um vendedor nato. Que se o Vinícius me entregar esse óculos, eu vendo o óculos. Não tenho nem dúvida. E ainda compro outro para ele. Enfim. E meu filho já tinha 11 anos, o mais velho. Então nós nos tornamos um time. Minha ex-esposa ficava na fabricação, o Ednilson ficava no atendimento, no venda e no pós-venda. E o meu filho na logística, nas entregas. Show de sucesso, cara. A gente continua mantendo o nosso ritmo, nosso pique. Vivendo razoavelmente, o que eu digo, muita entrega de trabalho, mas financeiramente recompensado. Eu vou lapidar suas palavras em um seguinte ponto. Muito trabalho, muitas demandas das vendas, mas o suficiente para poder manter um padrão de vida que não era igual ao padrão de vida empresarial, mas não era um padrão de vida que deixava a desejar. Ou seja, biblicamente falando, era como se eu estava passando por um deserto, era como se Deus tivesse me tirado ali de uma terra para outra. Entretanto, estava no deserto, mas eu tinha fonte, tinha água, tinha, vez por outra, um oásis. Enfim, da gente subir, por exemplo, a serra em Guaramiranga, curtir ali o ambiente, enfim, muito bacana. Mas a minha produção me trouxe que o seu pastel era tão sucesso que foi ele que lhe levou para a condominial. Conta essa história. Com certeza. Conecta Síndico, público empresarial e, sobretudo, público de gestores condominiais, quer síndicos profissionais,
quer síndicos orgânicos, síndicos, empresários, empreendedores e sonhadores, tanto quanto Vinícius e eu. Nós precisamos aproveitar, Vinícius, de cada dificuldade e transformar em oportunidade. Foi isso que eu sempre ensinei para os meus colaboradores à época. O vencedor vê em cada dificuldade uma oportunidade. O perdedor vê em cada oportunidade uma dificuldade. É o contrário. Aí você tem que definir em qual lado você vai estar, de qual time você quer fazer. E minha ex-esposa e eu, a gente sempre quis estar no time certo. Uma certa vez eu fui entregar um pastel, meu filho estava com muitas demandas de entrega, os pedidos estavam a logística não estava conseguindo atender a demanda da entrega porque tinham muitos pedidos, e aí eu fui fazer uma entrega. Entre um bloco e outro do Forte Iracema, ali próximo à administração, ficam o bloco 10 e o bloco 11. Quando eu passo da administração, entre o bloco 10 e o bloco 11, eu elevo os meus olhos aos céus e eu falei para o Criador do Universo: Senhor, eu estou nessa questão circunstancial, mas eu não aceito essa questão circunstancial para a minha vida, porque a Tua palavra fala que o Senhor veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, se é abundância, não tem por que eu estar aqui passando por essa dificuldade. Provas, contratempos, intempéries, qualquer ser humano passa. Agora a questão é não permanecer no intempério. Sim. Aí eu disse: Deus, levanta empresários, levanta homens ou mulheres de negócios, aguerridos, empreendedores, visionários que tenham um cacife financeiro para me levarem junto com eles. Isso é uma oração na mente. Quando eu fecho a mente, em seguida chega um pedido de uma conselheira do Forte Iracema dizendo: Ednilson, eu quero um pastel. Ela pediu um pastel, vendi a síndica, senhora Lília Alves, é uma grande amiga minha, que inclusive me ligou hoje. Lília, nós queremos lhe ver aqui, que atua também como síndica profissional, uma mulher maravilhosa. Eu amo a vida dela, acho ela extraordinária. Então, Lília Alves era síndica profissional no Forte Iracema, no condomínio e empreendimento que eu residia. E aí, ela estava numa reunião com o corpo diretivo, com o conselho fiscal, e uma conselheira tinha me pedido um pastel. Eu entreguei o pastel a ela. Síndica Lília Alves estava próxima. A conselheira percebeu o requinte da fabricação do pastel à época. Isso, Vinícius, em 2016. E aí ela gostou, ela é fã de pastel. Ela disse: eu quero, onde é que vende? Aí a conselheira falou: eu vou pedir aqui. Aí ela: pai, pior que tá dando água na boca essa conversa. Não vou nem mentir. Aí ela pediu o pastel completo, que era o pastel top. Aí eu perguntei a ela, como eu sou um cara visionário estratégico, eu disse: tudo bem, senhora Lili, e a senhora gosta de pastel doce? Ela, que estava na moda, pastel de chocolate, ou chocolate com queijo. Aí ela disse: gosto de pastel de chocolate. Eu: beleza. Ela só pediu o salgado. À época, o Ednilson Visionário levou um pastel doce como cortesia, para poder me aproximar da síndica e poder somar, sem barganha. Sendo bem sincero com você, naquele momento... Era tudo de agradar a cliente. De agradar a cliente. Por quê, amigo? Lembra que na oração eu tinha pedido a Deus para colocar empresários, sim. Ou seja, segmento... Olha a minha visão, Vinícius. Segmento corporativo e empresarial, gente rica, para poder me reerguer empresarialmente falando. Era esse o projeto da cabeça do Ednilson. Só que os planos do homem é um e o de Deus é outro. Enfim. Peguei o telefone dela, levei o pastel cortesia. Ela gostou dos dois sabores, do salgado e do doce. E ali a gente iniciou uma tratativa de coleguismo, de amizade. Síndica, inquilino, na época eu era inquilino do Forte, não era condômino.
Enfim, e aí o tempo foi passando. Grupos de condomínio, amigo, de condomínio grande, É conturbado. como o Forte Iracema, é conturbado. Diversos pensamentos, diversos posicionamentos e por aí vai. Um quer uma coisa, outro quer outra. Todo mundo tem o carimbo da urgência na mão, que o meu é mais urgente que o do outro, e por aí se segue. Você foi muito cirúrgico na expressão, com certeza. E aí, por esse carimbo na mão, o meu é mais urgente, o meu é prioridade, o meu é mais rápido. Amigo, pensa aí, uma síndica profissional igual com o know-how que a Lília tem, ser gestora de um condomínio de 3.000 pessoas, Cara. empresária, sócia de uma administradora de condomínio, na época diretora do Secov, na época também tinha um programa de TV, não sei se você lembra. Lembro, sim, claro. Além de ser uma excelente filha, que ela cuidava dos pais, muito bem, cuida até hoje, Ainda na realidade. cuida, e tem a Isabela, que é a filha Essa dela. a filha dela, que tem um QI elevadíssimo. Que, inclusive, não sei se ela lembra, Isabela tomou banho com os meus filhos lá no Forte Iracema, porque eu pedi para levar para meus filhos ficarem com ela. Enfim, na reeleição dela, ela ficou um ano, o primeiro ano dela foi um ano de top de gestão, isso foi sucesso. Ela precisava se recandidatar, mas o tempo empresarial também estava consumindo ela. Aí ela enxerga, olha como Deus faz, olha o Davizinho sendo reconhecido, o Davi, eu vou abrir aspas na analogia, o Davi empresarial, tá? No pasto, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, ou seja, vendendo pastéis, entregando pastéis. Eu fiz uma oração a quem bate o martelo, que é o Criador do Universo, ele entendeu a minha dor, e ele foi na minha alma e disse, ei, ele quer vir para o segmento empresarial, mas eu tenho algo melhor para ele. Aí, Lília pega e diz, Ednilson, eu quero uma conversa contigo em off. Ela me chamou quando ela foi dar um plantão lá, me chamou em off, né? Aí ela disse, olha, eu vou me recandidatar próximo ano, possivelmente eu vença, é provável, quero muito ficar aqui. Agora, eu percebi que o corpo diretivo, porque lá no Forte Iracema são 22 subsíndicos. É porque cada bloco tem um subsíndico. São 22 subsíndicos, 3 conselheiros, 3 suplentes. Todos os meses tem reunião com o grupão para a roda girar. E aí o que acontece? Puxado. É desafiador. Aí ela disse, olha, eu vou me recandidatar, possivelmente eu vença. O corpo diretivo pretende fechar comigo e os condôminos também. Entretanto, eu preciso de um preposto. Você topa? Aí eu... O que é isso, preposto? Ela disse, sabia nem o que era. Sabia, né? Não. Aí ela disse, você sabe o que é um vice-governador, um vice-prefeito e um vice-presidente? Eu disse, sei. Pronto, é o que você vai ser. Eu vou canetar, eu vou ser, responder civil e criminalmente e caneto as demandas. Agora, quem vai ficar na linha de frente, quem vai enfrentar o rojão é você. Você topa? Aí eu, na hora, olhei para ela e disse, topo, com certeza. E aí ela me chamou, houve aquele momento de processo seletivo, aquela coisa, nos ajustamos, eleição, Lília reeleita, Ednilson preposto. Aí tu assumiu ali, entrou como preposto, fazendo as atividades do condomínio, representando. Ficou quanto tempo nessa jornada? Um ano. Aí Um ano de sindicatura profissional, sendo síndico preposto, síndico era Lília, Focus. Certo. Mas o Ednilson era o síndico preposto. Então a gente sabe muito bem que quando numa assembleia um síndico, em reunião assemblear, numa AGO, ela define quem será o preposto dela. Sim. Na ausência dela, o preposto é ela. E os condôminos, no fim das contas, começam a procurar bem mais o preposto propriamente, que está ali no dia a dia, do que a síndica eleita. Para falar a verdade, eu vou somar o que você está dizendo. Os condôminos procuram quem resolve. Pronto. Se quem resolve é o síndico, ele vai procurar o síndico. Se quem resolve é o preposto, vai procurar o preposto. Só que lá no Forte Iracema, lembra que eu te falei, Lília me deu uma missão. Eu assumo, eu sou a síndica e eu caneto. Agora, quem vai realizar as demandas todas é você. Aqui começou o desafio, amigo. Aqui começou a situação e a visão águia da coisa. Como eu lhe disse, eu tive 10 anos de expertise empresarial no segmento corporativo. Eu tive que pegar o trem
Pense aí, amigo, quero que você imagine igual aquele... Não, e o trem do Forte Iracema, de passagem, ele é rápido. Na verdade, ele é um metrô. Eu quero trazer à tona o filme Homem-Aranha 3. Lembra do Homem-Aranha 3? Sim, Que ele estava sim. no metrô e o Dr. Octopus queria jogar o metrô com as vidas. Sim. E ele vai, defende, protege, segura aqui nos peitos e tal, aquela coisa e tal, a ponto de segurar. Sim. Eu vou converter esse trecho do filme Homem-Aranha 3 em mais ou menos assim, dentro da analogia, dentro do filme versus Forte Iracema e minha mudança empresarial para o segmento condominial. Eu tive que pegar o metrô empresarial que a Ednilson aprendeu por uma década, com os grandes do segmento empresarial aqui no Ceará, e convergir para gestão condominial. Amigo, até eu aprender, até eu ter essa expertise e a propriedade que eu tenho hoje, foi desafiador. Eu imagino. Foi uma escadinha. Porque eu já entrei, era como a Lília disse, que enfrenta o Forte Iracema e como outras pessoas falaram. Enfrenta qualquer desafio. Qualquer desafio. Um segmento condominial. Qualquer outro condomínio não se equipara ao Forte Iracema. Você quer uma nuance que eu fiz, uma particularidade minha que eu fiz, que nunca síndico algum tinha feito no Forte Iracema e eu fiz quando eu assumi em 2017. Eu assumi em 2017, porque Lília se passou um ano como síndica de lá em 2016 e em 20 de fevereiro de 2017 houve a reeleição dela, quando ela entrou no QSA de uma outra administradora, tá? E aí o que acontece? Foi quando eu entrei com ela. E aí... QSA, para os que estão em casa, só traduzindo, entrou no quadro societário de outra empresa. Pode seguir. Obrigado, eu pego na segunda, amigo. Bom, cara, tu vai perceber que eu sou um empresário e um síndico profissional sonhador. Eu acho que você tem a mesma vibe que a minha. Eu acompanho você no YouTube em algumas situações. Eu acompanho a tua trajetória. Eu acho muito bacana a tua trajetória, cara. Mas eu fiz algo que não era obrigação legal hoje. Hoje é porque o Ministério do Trabalho está exigindo das empresas, e sobretudo terceirizadas de mão de obra, administradores de condomínio, que tem que ter ali uma situação, o empresariado tem que criar uma situação de motivação, de dinâmica de grupo, de relaxamento. A NR1, que hoje entrou em vigor, tu já trouxe para a realidade daquela época. Hoje é lei, é obrigação. Na época era devoção. Vou usar aqui um termo cearense. Poucas empresas tinham. A realidade é essa. Eu, particularmente, em 2017, 2018, tinha um movimento muito fraco nesse sentido. Não vou me enaltecer aqui dizendo que tinha, porque não tinha. Quando eu assumi, foi a primeira coisa que eu fiz. O que eu fiz? Já tinha essa expertise desde aquela época. De treinamentos. Porque treinava a equipe própria e outras, então acabou agregando para o condomínio. Já treinei escolas profissionalizantes do governo do estado do Ceará, já treinei o Colégio Ateneu, já treinei, por exemplo, a antiga faculdade cearense ali na João Pessoa, já treinei, por exemplo... Aí trouxe tudo isso, essa experiência para a condominial. Foi quando eu treinei, por exemplo, a mão de obra de quem? Da Única e da Singular, que estava lotada dentro do Forte Iracema. Bacana. Naquela época, Vini... Pode se chamar de Vini? Pode, claro que pode. Naquela época, Vini, como ele disse, o Forte Iracema é uma mini cidade, cara. Ao assumir a preposição da sindicatura profissional, 20 de fevereiro de 2017, lá no Forte Iracema, minha primeira demanda e atitude enquanto síndico preposto à época foi convidar cada empresário lotado dentro do Forte Iracema e dizer a eles que eu mesmo iria aplicar um treinamento de relações humanas e de dinâmica de grupo voltado e aplicado a condomínios. Ou seja, o que hoje é lei na NR1, em 2017 eu já estava fazendo dentro da prática. Bacana. Porque, amigo, olha, pensa comigo, o zelador, ou seja, o ASG, o AGP, que trabalha principalmente num condomínio grande, é muito estresse, gente. É muita entrada, é muito fluxo de carro entrando, trafegando ali dentro. 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas, é muito veículo, Vinícius. São 880 veículos. São muitos blocos para limpeza. Então, é muito estresse. O dia a dia da vida do ser humano é estressante, cara. E ali você entendeu que o ramo de condomínios era apaixonante.
Com certeza. Imergi, amigo. Ficou quanto tempo como preposto lá? 1 ano. 1 ano. Aí depois disso... Depois disso, a Lili Alves, minha amigona, Ed, eu não tenho mais interesse na sindicatura profissional. Hoje meu interesse é apenas na administração condominial. Agora que ela voltou, é minha concorrente, mas amiga ao mesmo tempo. Enfim. E aí assim, Brasil, o Ednilson Andrade, o empresário Ednilson Andrade, eu tenho 2 expertises, 2 nichos mercadológicos que eu sou especialista, Vini, no segmento empresarial e condominial, que é a minha praia hoje em dia. Quais são, Ednilson? Primeiro, eu sou especialista em sindicatura profissional, indiferente de ser um condomínio residencial, empresarial, um prédio, de ser misto, uma associação, não importa, é um condomínio de casas, condomínio de veraneio, o Ednilson tem expertise para gerir as demandas, está à frente enquanto representante legal do seu condomínio. E aí você vai ter um síndico presente, um síndico conectado com as demandas do teu condomínio, você vai ter um síndico profissional que está atento e concatenado com as leis condominiais, com o que reza, com o que versa a contabilidade aplicada a condomínios, com o que reza, com o que as leis e normas que regem a questão da construção civil através do CREA, com o que fala, por exemplo, as determinações legais do Ministério do Trabalho para a contratação de terceirizados, para a contratação de pessoal humano, quer o porteiro seja orgânico, quer o porteiro seja terceirizado, eu sempre estou em contato com o empresário da terceirizada para a gente cumprir. E tem uma outra expertise que o síndico profissional Ednilson e empresário domina, que é minha paixão, é meu sonho. Eu estou fazendo um desafio aqui no Conecta Síndico, a Sólida Serviços. Contrato Ednilson, coach empresarial, para trabalhar dinâmica de grupo e para trabalhar motivação humana e relações humanas, que se você não gostar da aplicação do meu treinamento, eu devolvo seu investimento. Não, vamos conversar com o meu gerente, viu? Se preocupe não, vou botar meu gerente para conversar com você. Desafio está feito. Tá feito. Que você precisa no seu time da ponta, eu devolvo o investimento. Tá fechado. Combinado? O Aderson, que é o gerente, para conversar com você. Tá vendo aí, viu, Aderson? Já tem um desafio para você. Conecta Brasil e Brasil. Desafio está feito. Eu desafio você, empresário do Brasil, da região sudeste do país, da região sul do país e, sobretudo, da nossa região, de onde eu moro, da região nordeste. Invista no seu time. Invista. Gente, nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas. Mais do que uma SG, mais do que uma secretária, mais do que um AGP. AGP é agente de portaria, para quem não sabe. Mais do que um porteiro, mais do que um zelador, mais do que um funcionário, um executivo, um diretor, um comercial. Nós estamos lidando com humanos, com pessoas. Nós somos gente, carne e osso. E, gente, é relação, é questão relacional. Pessoas precisam ser tratadas de uma maneira que se sintam bem, se sintam à vontade. Esse é o meu trabalho, esse é o meu desafio. Trabalhar através de vivências, através de jogos dramáticos, através de dinâmicas, para que cada colaborador lotado no condomínio ou na sua empresa dê o melhor. Você quer que sua empresa tenha sucesso? Você quer que a Sólida, por exemplo, eu conheço a Sólida no estado do Ceará há muito tempo e é uma empresa modelo de terceirização de mão de obra. Você quer que a Sólida tenha sucesso? Sim, claro. Tenha gente feliz. Se você tiver gente feliz, Vinícius, você vai ter contratos duradouros. Porque o teu AGP, o teu ESG estará dando o melhor. Gente, o papo tá bom, mas chegamos aqui ao fim. Se você quiser trazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, eu estou me sentindo honrado pelo privilégio é nosso, pelo anfitrião da casa, ter me convidado a o canal Conecta Síndico, na pessoa do Vinícius. Quero também dar meu testemunho aqui do serviço ímpar, do serviço exclusivo que a Sólida Serviços presta em 3 condomínios da minha carteira, da Sindprime Gestão Condominial. A Sólida presta serviços. Tanto o corpo de condôminos, que são os pagantes da taxa de condomínio, quanto o corpo diretivo, que são o conselho fiscal, subsíndico, só tem tecido elogios. Eu não estou aqui, como é que a gente fala na linguagem do cearês ou do brasileiro, puxando saco de ninguém, porque eu não puxo saco de ninguém. Vinícius me conhece. Com toda certeza. Escreveu, não leu, o pau e assim vai. Pois é. Mas
Mas também quando a gente encontra talentos, quando a gente encontra pessoas que dão o seu melhor, sabe, que os ASGs, os AGPs da Sólida Serviços, eles dão, gente, parece que eles estão cuidando da casa deles, é isso que eu ensino. Eu ensino para os colaboradores, é isso que eu ensino para as secretárias, é isso que eu ensino para os professores e diretores nas escolas que eu treino, que eu ministro. Vai cuidar do teu trabalho, do teu negócio, do teu departamento, dá o teu melhor. Você vai varrer tua casa, você vai lavar sua louça, você vai lavar sua roupa, você vai fazer um jantar para o teu esposo, para a tua esposa, você vai fazer algo de qualquer jeito, algo de segunda linha, vamos dizer assim, óbvio que não, você vai dar seu melhor, seja águia. Eu quero finalizar nas considerações finais dizendo a seguinte frase para você, para mim, você já deve conhecer essa frase, você também trabalha nessa área, e para todos que me escutam, Brasil. Duas frases motivacionais. Uma do livro A Vida é um Combate, Sucesso é Dor. Já quero te dar aqui a deixa, tá? A vida só é dura para quem é mole. Ou seja, para de ser mole, porque a vida vai ser dura mesmo. É esse o desafio da vida. E a segunda é a do General Máximos. Primeira edição do Gladiador 1. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Muito obrigado a todos. Discordo. Eu não recordava que essa frase era dele. Eu falo ela diariamente. Eu digo isso sempre para todo mundo que trabalha comigo. Gente, hoje nós batemos um papo com esse síndico, Ednilson, que fez o quê? Transformou a dificuldade de vender pastel na oportunidade de se tornar um síndico referente no mercado condominial. Nós só conhecemos essa história porque ele veio aqui para o Conecta Síndico, conversou conosco e deu detalhes de como iniciou a trajetória dele, da dor à prosperidade. Nós queremos saber a sua história. Se você não vir aqui, não tem como o público de casa te conhecer. Quem sabe não é você que está nessa cadeira no próximo episódio? Nos encontramos lá e bora conectar!